agora a minha tela aqui, então se alguém tiver alguma coisa contrária, se manifeste aí, porque tudo que falar vai ficar registrado a partir de agora. Ainda bem que você colocou a roupa, viu, Mar? Senão a gente ia ficar assustado aí, não podia fazer gravação. Mas então, Ana, como vai ser gravado também, nós temos a quantidade aí de gente que vai que está matriculado, e às vezes tem algumas pessoas que desistiram e não trancaram a matrícula, às vezes aparece também. E como vai ficar gravado, eu acho que a gente poderia dar início também, até para respeitar quem entrou no horário. Se entrarem depois às 13h30, se tiver confusão, viu, Paulo? Aí depois as pessoas podem acessar e acompanhar a gravação que nós fizemos. Pode ser assim? Já pode. Perfeito. Querem começar? Vamos falando o que vocês acham interessante? Depois pedazinho, sabe? Acho que seria importante eu poder falar tudo, depois eles vão dando escrever como fazem tudo no final, para não ficar muito bagunçado, e depois perguntas já durante o que vai falando. É bom, então, eu acho que pode ser assim, né, Ana? A gente pode fazer uma dinâmica onde nós vamos falar do que é a disciplina e como que ela vai proceder e ter os registros, porque às vezes a gente, na nossa exposição, nós vamos contemplar o que eles vão perguntar. Então é legal, acho que isso. A gente faz a fala e depois a gente abre para a gente tirar as dúvidas para poder avançar. Tudo bem? Acho que o pessoal no estágio 2 e do estágio 3 já sabe mais ou menos como funciona, né? Quem fica um pouquinho mais perdido é o pessoal do estágio 1, né? Mas acho que é a oportunidade aí para que todos tirem das dúvidas, até mesmo quem é no estágio 2, tem bastante mensagem, mas pode tirar todas as dúvidas possíveis e quase impossíveis que a gente possa encerrar, tá bom? Perfeito. Sejam todos bem-vindos aí. Eu quero agradecer aqui a participação da professora Ana Paula, da professora Mintz. Então, essa disciplina, ela é estágio supervisionado obrigatório, ele faz parte do nosso PPC, ele hoje está como disciplina. Então, nós até 2 anos atrás, nós tínhamos ela numa condição que estava relacionada como o TCC, que era uma aprovação de ata, estava aprovado ou reprovado. No ano passado para cá, passou a contar como disciplina. Isso daí, nós vamos ter uma preocupação bastante interessante. Por quê? Até então, quando nós não matriculávamos, a gente não tinha a aprovação dessa disciplina. Hoje, se você está matriculado, você não faz, ele vai aparecer no seu currículo como reprovado. Então, não é interessante que vocês tenham isso no histórico escolar de vocês. Então, é importante que vocês tenham este entendimento de como vai avançar. Eu sou o professor do estágio 1, a professora Ana Paula do estágio 2 e a professora Mintz do estágio 3. Como estamos trabalhando no estágio, e a ideia do estágio, o que é o estágio, né? Então, eu vou sintetizar, mas nós temos uma definição, nós temos uma colocação. O estágio é aquele momento onde o acadêmico ele vai se aproximar do mercado. Então, vocês se formando, vocês vão atuar. Como que vocês vão procurar emprego, por exemplo? Como que vocês vão se portar dentro do ambiente de trabalho? Porque uma situação é a academia, são os professores, é o cumprimento pedagógico que se estabelece dentro da universidade. Agora, quando vocês vão para o mercado de trabalho, é um exercício que vocês têm nessa disciplina de estágio. Quem faz a licenciatura, ele tem toda uma outra dinâmica. Mas o que acontece na licenciatura? A licenciatura, a atividade é lecionar. Então, nós temos uma única atividade, que é lecionar. Então, você tem que se preparar dentro da universidade, você vai fazer uma proposta, você vai se organizar, você vai observar como que leciona e você vai lá e vai acompanhar. Então, você tem algumas etapas que você observa o professor que vai receber você vai ter um momento que você vai fazer o planejamento e vai ter um momento que você vai fazer a prática, que é o exercício ali para você desenvolver. O bacharelado, como nós estamos entrando na atuação profissional, existem várias áreas, diversas áreas, e cada um pode escolher aquela de maior afinidade
ou aquela que tiver a oportunidade também, porque existem as duas situações. Eu não gosto de fazer nessa área e eu não vou fazer estágio. Tudo bem, mas a área que você gosta tem oportunidades de estágio? Às vezes você fica esperando muito aquele momento ideal para você se encontrar, você não faz o estágio e se compromete. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos estágio 1, 2 e 3 previsto para vocês desenvolverem ele, só que você se matricula lá no estágio 1, no estágio 2 ou no estágio 3. Não tem uma condicionante de você fazer o estágio 2 ou o estágio 3 se você tiver feito o estágio 1. Então tem várias pessoas que fizeram o estágio 2 ou o estágio 3 e não fizeram 1 ou não fizeram 2. Então isso é comum a gente encontrar, tem várias pessoas que estão aqui e vai levar isso. Aí tem pessoas que não fizeram nenhum estágio, vai querer chegar no último ano, quer fazer os 3 também. Dá para fazer? Dá. Só que vai ser mais difícil, mais complicado, então cuidado por isso. Por que eu até falo mais difícil e mais complicado? Porque nós temos um critério de burocracia. A burocracia que consome bastante a gente. Então hoje, o estágio, vou colocar assim, a maior preocupação que nós temos. Por que nós temos que ser burocratas? A disciplina de estágio é uma disciplina. Então todo mundo que vem para a universidade, que volta, vocês têm lá, assinaram o termo de matrícula de vocês e vocês estão cobertos por um seguro. Acontecer qualquer coisa dentro da universidade, vocês têm lá um amparo legal e tem uma pólice de seguro que tem a vigência que cobre qualquer situação que acontecer com vocês quando desempenhando as atividades acadêmicas. A atividade acadêmica do estágio, ele vai ficar fora, muitas vezes, do ambiente da universidade. E quando está fora desse ambiente da universidade, vocês estão cumprindo algo que é obrigatório, que faz parte do currículo. E questões de eventualidades, então nós não estamos falando daquelas questões que transcorrem normalmente, que não tem situação ou problemática nenhuma. Nós sempre vamos falar do que é o problema, do que pode ocasionar alguma situação. Então, neste momento, nós precisamos ter todo o termo de cooperação, nós temos que ter tudo isso validado e registrado dentro da UEMS, para que a gente possa ter uma tranquilidade e, se eventual situação ocorra, nós não tenhamos aí problemas jurídicos, problemas pessoais, tanto nós professores quanto vocês. Porque chegar numa situação, quando vocês vão reivindicar, eu estava fazendo atividade, aconteceu uma situação, aí vai falar, mas você não tinha o termo, a pólice não estava em vigência, enfim, você fica descoberto, você não vai ter o seguro para poder utilizar ele. O seguro, ele foi feito para a gente não usar, mas se a gente, porventura, for precisar dele, é para ele não dar trabalho para a gente. Então a gente tem essa preocupação. A burocracia é um momento importante e é uma das etapas aí que chama muito a nossa atenção. Nós optamos em fazer essa reunião online considerando a capacidade aí de nos reunirmos e trabalhar neste sábado agora, e até nós estamos aqui gravando ele para deixar compartilhado com vocês. Todo ano a gente vem trabalhando com estágio e nós vamos buscando qual que é o melhor formato aí, a professora Ana Paula, a professora Mirtz. Então a gente fica assim, o que é melhor tanto para vocês quanto para nós, e a gente entende qual que é o melhor encaminhamento. Então a gente sempre está discutindo com vocês, nós estamos olhando qual que é a melhor forma, tanto para que vocês possam executar as atividades, quanto para nós. Vou externalizar aqui algumas das situações que já me deixaram alguns anos atrás, que era a seguinte situação. As pessoas se matriculavam no estágio e achavam que o estágio era mais um trabalho acadêmico dentro de alguma disciplina. A gente corria atrás para tentar viabilizar parcerias, para tentar arrumar atividades para que vocês todos pudessem. Então nós tínhamos um número maior até de estagiários, e chegava lá na última semana, nos últimos dias, agora eu vou fazer meu estágio. Aí a pessoa ia fazer o estágio e parecia como o cumprimento de um trabalho. Vamos pensar que ele é uma disciplina, mas ele não é um trabalho de uma disciplina curricular que nós temos aqui. Então é importante que vocês tenham autonomia, vocês que vão se organizar, vocês que vão apresentar todas os relatórios, todos os documentos nos prazos. E é importante também que vocês tenham um entendimento que, quando eu falo da burocracia, tem que ter a assinatura do professor, do coordenador, do orientador do estágio. Então toda essa documentação, ela tem que ser feita por parte de vocês, que é um exercício muito grande.
Eu falo que chegou em determinado momento, tinha gente que estava me cobrando para eu pegar a assinatura para ele. Nós já passamos em momentos, alguns anos atrás, a professora Ana estava com a gente até, foi na pandemia assim, que eu recebia cobrança de aluno para pegar a assinatura para ele. A gente estava tentando viabilizar, as pessoas não estabeleciam um contato, e como a gente fez o primeiro contato, os estagiários achavam que nós éramos responsáveis para coletar a assinatura deles. E é importante assim, que quem está fazendo estágio são vocês. Nós somos aí os facilitadores dessa disciplina, e toda essa carga, toda essa organização cabe a vocês em relação a isso. Você, Ana, ou Mirth, se quiserem, complementando, eu fui colocando até alguns sentimentos aí das experiências passadas para que a gente não tenha essas situações agora no presente. Quer falar alguma coisa, Ana? Você... Beleza? Mirth, se quiser também, fica à vontade, tá? Aí já vai puxando aí. Aí, em qualquer momento, vamos falando para a gente poder avançar em relação a isso. Então, como a professora Ana Paula até colocou, quem já está no estágio 2 ou no estágio 3 já fizeram, ou não fizeram o estágio 1, mas já passaram por alguns procedimentos aí para entender como aconteceu. Nós viemos de um momento aí que estamos trabalhando com o estágio, e sempre a gente busca estabelecer as parcerias para que possam ofertar o estágio, para que vocês tenham condições de desenvolver. Nós tínhamos um cenário ideal, a gente pensava numa situação que você ia fazer no estágio 1 numa empresa pública, no estágio 2 numa empresa privada, e no estágio 3 numa organização não governamental, desenvolvendo atividades relacionadas à geografia. Mas nós sabemos que o mercado ele tem algumas questões e nós não temos toda esta condição para poder receber, para poder permitir o desenvolvimento do estágio. E, quando nós falamos do desenvolvimento do estágio, existem outros fatores. Primeiro, 68 horas, ele parece muito, mas na realidade ele é pouco. Por quê? Você vai entrar numa empresa, numa consultoria ou numa organização, e ele vai falar para você assim, tudo bem, você vem aqui, mas 68 horas, vamos estabelecer assim, se você cumpre 20 horas semanais, que seja o contraturno de vocês, no período da manhã, em 3, 4 semanas, vocês concluíram o estágio de vocês na carga horária. Então, em um mês e meio, vocês têm condições de realizar o estágio de vocês. Na prática, aquela empresa, aquela organização que está recebendo vocês, é muito pouco para eles. E vou usar uma expressão assim, quando você começa a aprender, você sai. Então, vamos dizer assim, como empreendedor, eu tenho meu escritório, eu estou trabalhando no órgão público, eu vou selecionar o estagiário, eu vou ensinar o serviço para ele. Na hora que eu começo a ensinar, vence o tempo do estágio obrigatório. Então, esse é um fator. E aí, o que acontece? Já tivemos outras situações. Você entrou ali, você começou a trabalhar, aquele órgão gostou, achou interessante, e fala para você assim, você podia ficar com a gente aqui, e você vai ficar 200 horas para desenvolver as atividades aqui de estágio. Você fala, beleza, vou ficar as 200 horas para desenvolver. O estágio obrigatório do contrato que você tem são das 68 horas. O restante de horas até as 200, você não tem vínculo com a universidade nem com o estágio. Mas nós temos outros termos para poder avançar, que é o estágio não obrigatório. Então, existem outras formas de se fazer esse estágio, então é importante a gente conversar. Primeiro, vou fazer o estágio, vou desenvolver. Você chega lá, você faz o termo, 68 horas, ok, avançou. Aí você conversou com a pessoa fala assim, poxa, eu queria fazer o estágio aqui e eu podia expandir, não só 68 horas, eu queria ficar 200, 300 horas aqui, desenvolvendo as atividades com vocês aqui. Porque é importante também esse aprendizado. E o estágio não obrigatório, ele pode ser voluntário, ele não é remunerado. Então, nós temos essas condições. E nós temos os termos também que permitem você fazer ou desenvolver essa atividade, e essa atividade vai acontecer o que com você? Você está assegurado, que é um grande problema que eu vou colocar assim em relação a isso, você está desenvolvendo as atividades e você está com o seguro em vigência. Então, é interessante. Eu estou desenvolvendo um estágio, eu tenho um contrato de 1 ano com a empresa que é na área. Eu vou estar lá estabelecendo meu contrato para poder desenvolver. Perfeito. Chegou lá no final do ano,
nós temos um conselho do estágio, que é a COES, ao qual eu, a professora Ana Paula, a professora Mirtz e a professora Suelen, a coordenadora do curso, participam desse colegiado. E o que vai acontecer? O seu estágio obrigatório, remunerado ou não remunerado, que você desenvolveu, que você desempenhou, ele pode ser utilizado para aproveitar as 68 horas de vocês. Mas o que acontece? Quando você tem um contrato, quando você tem um termo, ele vai exigir que você apresente um relatório, uma demanda específica do contrato que você celebrou com aquele local onde você está realizando o estágio. E a COES não pode acolher, o curso não pode pegar e trazer e transformar isso como um estágio obrigatório. Nós precisamos adequar a nossa disciplina. Então, nós vamos aproveitar as 60 horas de vocês, considerando que as 8 horas restantes, então a gente vai aproveitar 90% do estágio que vocês realizaram, e as 8 horas, 6 horas que vai restante ali, quase isso, nós temos para que você faça uma adequação dos relatórios. Então você vai ter o aproveitamento de 61 horas e as outras 8 horas equivalentes, às 10%, você vai elaborar para poder desenvolver. Então, o que eu estou colocando? Nós temos um estágio obrigatório que estamos desenvolvendo aqui, que são 68 horas, que você vai apresentar para poder desenvolver. Você pode fazê-lo por um estágio não obrigatório, remunerado ou não remunerado, e você pode pedir aproveitamento para o estágio obrigatório. Quando você faz isso, você aproveita 60%, aproveita 90% das horas. E os outros 10%, você vai fazer o relatório para uma adequação. E, por exemplo, eu vou colocar uma outra situação que é muito comum. Eu estou fazendo 300 horas de estágio e eu quero aproveitar para o meu estágio 1, 2, 3 na mesma empresa. Posso fazer isso? Pode. O que não pode acontecer? Eu desempenho uma atividade de geografia, que está relacionado a georreferenciamento de imóvel rural. Eu não posso fazer os 3 estágios na mesma função. Então, vamos dizer que meu estágio 1 vai ser de georreferenciamento dentro da mesma empresa. O segundo estágio vai estar relacionado ao planejamento. E o terceiro estágio está relacionado à construção de indicadores. Eu vou colocar 3 temas aí diferentes. Pode estar dentro da mesma empresa, desempenhando atividades diferentes. Então, eu tenho lá 300 horas, mas foram as mesmas coisas, ela refere-se somente para um estágio. Então, às vezes, a pessoa deixa lá para o último ano, acha que vai fazer um estágio, o mesmo estágio pode aproveitar para os 3. Não dá para a gente aproveitar, considerando que você tem que ter atividades e o estágio ele prepara para que vocês entrem nessa atuação junto ao mercado. Então, a leitura e o entendimento que nós temos é isso. Por que nós fazemos isso? Porque hoje nós estamos aqui orientando vocês, nós estamos acordando, você vai lá, você está fazendo estágio, legal, a gente conhece, a gente está muito próximo de vocês, fora a disciplina aqui. E vocês entregam um relatório. Daqui a 5, 10 anos, o curso de geografia ele vai passar por uma avaliação, e para que a gente possa ter nosso reconhecimento. Chega lá, ele vai ver o seu estágio, vai falar, nossa, mas o Jefferson aqui, ele fez um estágio no mesmo lugar e aproveitou para os 3 estágios. Então, nós não vamos considerar. E isso traz um problema para nós de reconhecimento e outros questionamentos para o futuro. Nós entendemos, nós temos a lei, então a gente precisa seguir o que está previsto em relação à questão de burocracia, de entendimento, para que a gente tenha esta leitura e este aproveitamento em relação a isso. Tudo bem? Beleza, Ana? Eu acho que eu comecei com os problemas para depois a gente apresentar como que vai ser a forma. Então, eu estou falando assim, o que não fazer, né? O que isso traz de problemas para nós em relação a isso, tá, Mirtz? Então, eu estou falando ali para que a gente ouça primeiro os problemas, porque que aí depois o que é para fazer certo fica ali para o final. Então, assim, o que nós não vamos, que vai ser ruim para que a gente não possa acontecer nesse formato, tá bom? Então, essa é a nossa situação. A outra, o estágio, é a autonomia do acadêmico. Então, vocês vão estabelecer esses contatos, vocês vão fazer a escolha e vocês que fazem isso. Não somos nós que vamos falar assim, você faz estágio na empresa tal, você vai desenvolver atividade tal para o seu estágio. Não, é a autonomia do acadêmico. Vocês têm essa autonomia para poder avançar.
Aí vocês vão falar assim, poxa, eu estou com dificuldade, não estou conseguindo encontrar. Nós vamos auxiliar vocês nessas atividades. Mas assim, nós temos que estabelecer outra situação que são quem? Que são os prazos. Então, a disciplina, ela é anual, ela não é semestral. Então ela começa agora e vai... Oi? Pode falar. Acho que travou. Tá fechado o microfone. Fábio. Oi. Tá travado. Tá fechado seu microfone. Você tá falando? Tá travando. Você poderia repetir um pouquinho? Ah, tá bom. Tá, eu... Tá escutando? Tô escutando. É que tá travando pra mim também aqui. Pera, porque eu acho que minha internet aqui tá dando umas... Deixa eu só... Fábio? Tô ouvindo. Oi? Vamos ver se voltou. Tá travando aí? Tá, voltou agora? Como que tá? Estou escutando. É que tava travando desde o início, agora que você começou, quando você terminou aí os problemas, daí começou a travar. Acho que desde a mensagem aí do André, começou a travar e a gente não entendeu o que você falou. Voltou agora que eu tô ouvindo vocês também. Mas perfeito. Então eu vou voltar dessa questão ali que eu tava falando. Agora eu me perdi até. Peraí. Vamos lá. Eu tô falando que falei da autonomia do estágio, que vocês vão poder escolher onde vocês vão fazer esse estágio, vocês vão desempenhar as atividades. E caso vocês tenham dificuldades de encontrarem locais para desenvolver o estágio, nós estamos para trabalhar junto com vocês, nós vamos conversando com vocês, fazendo essa interlocução e essa relação. Mas é importante o seguinte, essa disciplina ela é anual. Então nós estamos começando agora, ela vai se encerrar em dezembro. Então, vai chegar lá em novembro, você vai vir para mim assim e vai falar, eu tô com dificuldade de encontrar local para fazer o estágio. Aí eu vou falar assim, então ano que vem você começa a fazer o estágio, porque agora já não temos mais condições de te ajudar nesse sentido. Porque para que a gente possa falar com as empresas, esse momento agora, porque tem toda uma questão burocrática. Nós temos que preparar uma documentação, nós encaminhamos para a empresa tem que assinar, volta para a universidade, nós assinamos também. Então esse trâmite burocrático demora às vezes muito mais tempo do que o período que a gente realiza o estágio. Então até para que vocês entendam aí que o cumprimento dessas tarefas, ela faz parte de todo esse estágio. Vocês já estão agora com um ritmo bastante próximo, que vocês podem ver, para participar de PIBIC, para participar de PI, tudo é edital, você tem que ler edital, você tem que cumprir, e aí tem todo um processo para poder desenvolver em relação a isso. Só que o estágio vira uma relação muito, quem está concedendo o estágio, juntamente com quem está ali estabelecendo este ponto de apoio. Eu estou vendo que estão levantando as mãos ali, eu vou abrir até para que não ficar muito distante, e se for alguma coisa que eu vou falar no futuro, eu só vou falando ali, que a gente vai falar ali na frente. Tudo bem? Podemos fazer assim? Primeiro é a Nath, Salomé e depois o Lumar. Então vamos lá, Nath. Nath? Pode considerar que foi sem querer, eu não consegui voltar o botão. Já tá. Por causa disso, tá? Eu vou falar para a qualidade aí, só uma dúvida. A gente é a faculdade que vai até as empresas e aí vocês me encaminham mais para a empresa? Eu vou chegar nisso aí, Lumar. Nós temos ali uma relação de empresas que têm um cadastro, que já são conveniadas com a UEMS. Você vai falar assim, eu encontrei uma empresa tal, ela quer ser conveniada com a UEMS. Tem um termo que pode ser feito também. Então, assim, eu vou agora vou entrar na página ali e mostrar para vocês quais são os procedimentos, quais são as etapas. Aí vocês vão olhar as empresas, vocês vão entrar em contato com elas e verificar. Exatamente no estágio, né, professor? Oi? Eu posso procurar uma empresa para me fazer meu estágio, não precisa ser necessariamente da faculdade dela. Não, é isso mesmo.
A intenção é essa. E às vezes você vai falar assim, mas essa empresa não tem um convênio com o EMS. Porque o convênio, termo de parceria, não lembro o nome agora, estou chamando de termo de parceria, mas eu vou entrar aqui na página e vou lembrar como que chama. Mas eu vou dizer assim, termo de convênio, empresa, universidade, para que você possa desempenhar as atividades lá, e tem esse daí, não tem vínculo empregatício, porque muitas vezes a empresa está lá, você ficou 3 meses, aí você vai falar assim, não, eu estou 3 meses aqui, eu sou contratado, e aí eu quero ser remunerado. Então tem questões burocráticas. E eu estou falando da situação dos problemas, não estou falando da situação das pessoas que desempenham. E aí, quando a empresa tem bastante preocupação com isso. Então, para eles é importante, para nós também, porque senão a pessoa ficou lá 3 meses, ele vai falar assim, eu quero meus direitos trabalhistas. Se não tiver nenhum contrato, e pode exigir, isso é fato. E para a empresa que está oferecendo, pode ser um problema. O André colocou até um de compromisso do estágio curricular. Eu acho que é esse. Você também fez a pergunta, gente. Aí o Enzo colocou, pode fazer o estágio na mesma empresa, instituições nos diferentes períodos? Pode, eu falei aqui, Enzo, até agora há pouco, só que dentro da mesma empresa você tem que desempenhar atividades diferentes. Eu usei um exemplo lá. Você vai dentro da mesma empresa, vai fazer atividade de georreferenciamento. Aí você vai utilizar a atividade que você fez de georreferenciamento no estágio 1. Para o estágio 2, dentro da mesma empresa, você vai trabalhar com planejamento. Aí, é uma atividade que difere do estágio 1, do estágio 2. Para o estágio 3, você vai trabalhar com... Eu nem lembro o que eu coloquei, que eu tinha falado. Mas uma outra atividade ali relacionada à geografia. Aí você pode utilizar a mesma empresa com atividades diferentes ali para vocês desempenharem essas ações. Sidney, levantou a mão? Tá ouvindo aí, Sidney? Você levantou errado também? É o Sidney Quintana. O Wilson? Atende por Wilson também. Quintino? Não levantei nada. Quintino, sim? Já, eu acho que nem tá falando, não consegue mais. Então vamos lá, prosseguindo aí. Agora eu consegui ligar o áudio aqui, peraí. Então liga a câmera. Liga a câmera também. Boa tarde. Atividade de tudo, boa tarde, né? Ainda bem. Boa tarde para mim, os professores e os companheiros de sala, que não é de sala também, porque são 2 salas, não sei se está todo mundo aí hoje. Lá que no sábado. A minha pergunta é a seguinte, Fábio. Referente a... Você falou lá no começo, mas eu não sei se eu estava acompanhando, acho que eu não estava acompanhando no início, né? Você falou sobre o estágio. Eu posso deixar então esse estágio para fazer após a minha conclusão de curso, ou eu não consigo concluir esse curso sem fazer esse estágio? Essa é a minha dúvida. É um estágio obrigatório. Então ele faz parte do seu currículo. Mas vamos dizer assim, esse ano agora eu não vou fazer. Eu vou terminar a minha graduação, vou deixar lá, o outro ano eu vou fazer o meu estágio. Só que hoje eles estão como disciplinas, então você vai aparecer como reprovado. Então, não é interessante, e quando você... Eu não sei se pode até... você está no segundo ano, se você tem que falar assim, não quero fazer essa disciplina de estágio, se você tem essa opção, eu não sei, ou se você tem que fazê-la. O ideal é que faça concomitante, Cisne, porque se você vai acumulando você termina todo o curso, fica lá os 3 estágios para fazer tudo, depois que você termina os cursos, tem uma quantidade de disciplinas que você acaba reprovando, né? Porque você vai acabar reprovando nessas disciplinas se você não cursar. Que pode te dar problemas lá, pela quantidade de disciplinas reprovadas. Então, você tem que ver na coordenação essa quantidade de disciplinas que você vai reprovando. Porque hoje são 3 disciplinas, pode acontecer de você reprovar em outras disciplinas também. Então, o ideal é que você faça concomitante aí as outras disciplinas, porque não vai te consumir um tempo absurdo, porque são 68 horas também, né? E como você faz concomitante cada disciplina em cada ano, não vai ocupar tanto tempo assim. Então, o ideal é que faça concomitante, que não deixe para fazer tudo depois. Então, tá, obrigado. A outra pergunta
Então, é uma pergunta mais sobre a respeito das empresas, né? Que a gente tem que escolher, às vezes, uma empresa. Mas teria que ser, digamos assim, uma empresa que tem a ver com a geografia, alguma coisa assim, ou qualquer empresa, relações públicas, recursos humanos, qualquer empresa, assim, você já tem essa assim, uma relação, essa empresa pode ou você não pode, ou qualquer atividade comercial ou não. Tem as empresas conveniadas, né? Eu estou mandando o link aqui, ó. São as empresas conveniadas com a UEB. Você tem que ter uma relação com as atividades, né, relacionadas ao curso. Se for uma outra empresa que não tem o convênio com a UEMS, tem que firmar o convênio com a UEMS, mas não é muito fácil firmar esse convênio, né, Fábio? Às vezes pode ser um pouco demorado, mas tem que ter uma relação com as atividades do curso, porque senão não faz sentido, né? Se você quiser explicar também, complementar aí, Fábio, a resposta para o Sidney. É isso mesmo, Ana. E o Sidney colocou aqui uma empresa, outra situação, tá? Uma empresa de publicidade. Vamos dizer que essa empresa de publicidade, ela desempenha atividades que vão permitir você colocar ações sobre geografia, e você tem ali condições para contribuir. Vou fazer um exemplo assim. Não, a empresa me chamou ali para que eu fique tirando xerox. Acho que travei aí. Vocês estão me ouvindo? Não? Porque a gente tinha muito assim o papel do estagiário para ele fazer essas funções, tirar xerox, para ele ficar na recepção. E para a geografia, isso nós não temos entendimento como um cumprimento do estágio obrigatório. É você acompanhar os processos para poder desenvolver. Vamos dizer que a empresa de publicidade, ela trabalha lá para elaboração de material gráfico para educação ambiental. Então, aí você tem lá um entendimento e você vai estar acompanhando o material. Então, você justifica que... Então, a gente não pode falar assim, nenhuma empresa de publicidade pode ser conveniada. A atividade que você desenvolver dentro da empresa de publicidade tem que estar relacionada com a geografia. Então, você pode estar na empresa de publicidade, você pode estar na empresa de engenharia, você pode estar, por exemplo, lá na polícia militar, só que você está trabalhando com planejamento, então tem as ações relacionadas à geografia. A atividade que você vai desenvolver dentro daquela instituição, ela não é de fato da geografia, mas ela tem a interface e atividade que permite você realizar. Vou trazer um exemplo. Nós tivemos aí um momento que nós tínhamos um aluno que tinha aquele ProUni e ele fazia na delegacia. Aí ele utilizou o estágio dele, que era o ProUni, que ele estava fazendo na delegacia, e ele tinha uma função lá dentro, porque o ProUni era um processo de estágio remunerado para os acadêmicos, e ele desempenhava uma outra função que não era da geografia. E aí ele pegou e desenvolveu uma função num determinado período, teve um supervisor, e aí isso que é importante também. Então, ele tinha lá um supervisor, que era um policial, um delegado, e ele pegou e assinou o documento dele, reconhecendo que ele fez aquelas atividades. Então, nós estamos aqui conhecendo que você vai desenvolver atividade, e lá no local tem um responsável sobre a atividade que você desenvolveu. Então, vamos dizer assim, que aí na empresa de publicidade que está desempenhando, tem um publicitário que está lidando com a educação ambiental, e ele pediu para que você desenvolvesse determinada atividade relacionada aqui, e ele é o seu responsável. Então, tem essa situação. Agora você vai falar para mim assim, não, mas aquele cara, ele era amigo, né? Senão, foge do nosso controle em relação a isso. O ideal é que você desempenhe a atividade, que tem um responsável vai colocar isso. Agora, se teve um caso ou outro, então nós entendemos como que funciona isso, tá? Mas é importante que a gente tenha a empresa conveniada, é importante que você tenha atividade e vai ter um supervisor responsável pelas atividades que você desempenhou na realização do estágio. Ou seja, esse termo vai ter um documento, essas atividades vai ter um relatório que vai estar assinado pelo seu supervisor. Então nós temos tudo isso documentado. É isso que a gente consegue comprovar que você desenvolveu as atividades relacionadas a isso. E a gente tem uma prerrogativa, eu vou desconfiar assim, falar, putz, mas olha lá, o Sidney está falando que vai fazer o estágio na conveniência dele, né? E a conveniência dele vai falar que vai desempenhar atividades de geografia.
Aí eu vou dar um insert lá, vou aparecer na conveniência para ver se o signo está fazendo. Então isso a gente pode desempenhar também e aparecer de surpresa no local de estágio, tá? Que é uma outra etapa. Entendeu? Tá convidado a comparecer, né, cara? A gente podia até estar fazendo essa aula hoje na conveniência, mas você não abriu as portas para nós, né? Mas tudo bem. Não tem noção. Eu te dando a conveniência no final, eu tô aqui na rua, aqui na fora, aqui debaixo do pavimento. Ô Sidney, tem que ter relação também, porque um dos objetivos do estágio é contribuir com a formação de vocês enquanto geógrafos, né? Então tem que ter essa relação com as atividades que vocês estão sendo formados no curso. Então é imprescindível que tenha essa relação com as atividades da geografia, tá bom? Só vou aproveitar que a professora Mendes escreveu, né? As funções desempenhadas pelos estagiários precisam estar ligadas ao curso e às atribuições do geógrafo, para dar sentido, inclusive, ao estágio. Né, professora? Acho que é isso mesmo. Exatamente, né, professor? Porque senão não teria sentido. O que é o estágio? É que a gente coloque todo esse conhecimento, né, que nós vamos adquirindo ao longo do curso. É uma experiência, né? Obviamente que em formato reduzido por conta do tempo, mas demonstrando ali essas funções e esse conhecimento, né, que nós vamos delegando. E aí nós também vamos aprimorando ao longo do estágio. Né? Então é esse o sentido do estágio, para que você possa experienciar, viver a nova função, né, que será você atribuída a partir do direito do curso. Você está cursando, a você será atribuído o direito de usar a função de geógrafo. Você vai se tornar um geógrafo a partir desse conhecimento. E o estágio é para isso, né? Aprimorar esse conhecimento, você externalizar em uma empresa, em uma instituição, esses conhecimentos que você está adquirindo no curso, né? Então, vamos lá pensar nesse sentido. Não é só porque quando o Fábio coloca, eu vou tirar chance, servir cafezinho também, né? A gente acha que o estagiário é para isso, servir cafezinho. Né? Então, fica também o alerta que quando você assina, né, celebra esse termo de compromisso, que você cumpra as funções ali estabelecidas. Né? Nós estamos aprimorando esse profissional, celebrando aí esse estágio. Então, há uma necessidade de ser cumprida essas atividades. Né? Isso aí, é desse jeito mesmo, e eu acredito que nós vamos aí conversando sobre as outras questões. Eu vou aproveitar agora, a professora Ana Paula compartilhou lá um link onde que vocês vão buscar essas documentações. Então, assim, não está na minha página, não está na página da professora Mirtz, da professora Ana Paula, então nós seguimos o que está previsto lá no EMES, na Pró-Reitoria de Ensino, o que trata de estágios. Eu vou compartilhar aqui para mostrar os documentos para vocês sobre o que nós temos. Deixa eu abrir. Acho que é esse aqui. É isso mesmo. Então vocês vão. O link que está aí, que a professora. Vocês estão vendo o link? Então, né? Deixa eu ver aqui. Tá aí. Eu não vou ver vocês por enquanto, porque eu vou estar mostrando lá na página. Eu estou no mesmo aqui. Não, beleza. Então, olha aqui. A Pró-Reitoria, então tudo vai estar descrevendo o que nós temos relacionado ao estágio. Então, com o link, nós vamos buscar algumas informações aqui sobre esses elementos. Eu tenho, por exemplo, o Regulamento Geral dos Estagiários Curriculares dos cursos de graduação da UEMS. Sugestão. Agora mudou, né? Peraí. Eu estou mostrando. Aí eu vou ter que mudar. Ixi, peraí. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou compartilhar minha tela. Que aí, na hora que eu mudar as abas, vai aparecer tudo ali. É que quando eu compartilhei, a tela inteira. Vocês vão ver um loop infinito aí. Mas nós vamos chegar lá. Agora sim. Vocês estão vendo? Eu estava aqui. Cliquei no Regulamento Geral do Estagiário para a graduação da UEMS
Então, esses documentos aqui são os documentos importantes para que vocês leiam, que vocês tenham entendimento. Nós não vamos pegar e ficar fazendo a leitura um por um do que se trata, mas é importante que vocês saibam, antes de procurar alguma coisa e entender o que esse regulamento ele estabelece para nós. Então, tenha esta leitura antes de iniciar as atividades. Tem também aqui a legislação federal de estágio. Então, tudo isso se transforma até numa questão burocrática. Está travando aqui, peraí. Esse daqui é da UEMS, esse daqui é o que está carregando, que é o do federal. Então, nós temos aí a legislação federal, que trata sobre o estágio. Então, tudo o que vocês estão fazendo, nós temos aí leis que nos amparam, nos asseguram sobre este fator, tá bom? Então, é importante vocês acompanharem aqui, ó, vocês vão encontrar a legislação federal, temos o regulamento da UEMS, aí temos algumas resoluções que mudaram. Então, assim, eu tenho a resolução, a retomada das atividades presenciais, que no período da pandemia, então toda essa documentação, é importante que vocês façam leitura para vocês entenderem como que procede, até onde que eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, e quando a gente for discutir, a gente ter essa leitura. Então fica aqui a tarefa para que vocês leiam as legislações, a federal, a regulamentação da OMS e as resoluções, a resolução nossa aqui, que era do presencial e ela volta a ser para a nossa agora, que é a presencial. Então, o que eu tenho? Eu vou ter algumas empresas que já estão conveniadas. Não está aqui, né, Ana? As empresas conveniadas? Aqui está sim, desculpa. Relação de convênios para estágios atualizados, que a professora Ana já tinha compartilhado conosco, mas ela é a mesma que ela tinha colocado o link ali. Então, aqui nós já temos quem são as empresas que estão conveniadas. E essas empresas não é só de geografia, são todas que estão relacionadas. Então, esse convênio vai permitir que a gente desenvolva as atividades. Por exemplo, olha aqui, ó, tem um convênio com a UEMS e as advogadas, Ana Rita de Freitas e Cristiane. Aí tem aqui o nome dos representantes legais, o objeto e o vencimento até 3 de 9 de 2022, ou seja, já está com vencimento, já está vigente, então ela avançou. Oi, pode falar. Acho que tem até uma pergunta interessante aí do Otávio, sobre essa lista que a professora Ana Paula enviou, referente às empresas conveniadas. O aluno entra em contato diretamente? Pergunto, pois possui apenas o nome da empresa, mas não possui endereço, telefone ou função. Acho que é uma pergunta aí que é bem interessante para que a gente aí já deixe claro para eles. Isso. Otávio, o que acontece? A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos apresentar para vocês nós vamos entregar para vocês uma carta de apresentação. Então, nós temos um documento que nós vamos falar assim, o Otávio está matriculado no segundo, terceiro ano, ele vai realizar o estágio 1, o estágio 2, não sei qual que vai ser o seu. A gente te entrega esse documento. Você, com este documento, você vai encontrar a empresa, então ali nós temos os nomes das empresas e o Google vai permitir que a gente tenha acesso aí a todas as outras... ele vai permitir que a gente tenha acesso às outras... aos outros dados dessa empresa, endereço e outras situações. Então, essa carta de apresentação é um documento que nós vamos entregar para vocês. Você vai estar com o seu nome, falando que você está matriculado na disciplina. Nós assinamos, eu acho que a coordenação assina também, e é encaminhado para a empresa esse documento, e a empresa tem que falar assim, eu concordo, eu vou receber você. Eu acho que é isso, né, Ana, que esse documento fala para nós, né, Mirtes, também? Exatamente, ele vai dar uma indicação, né, diz que é o aluno, e aí apresenta, como o nome diz, na carta da apresentação, apresenta
ele pertence para sua instituição, a universidade, que ele apresenta eles têm a supervisão, né? Eu estou a Ana. Isso. E aí também a coordenação também assina, né? Que é legitimidade, né? A carta. Isso aí. É o primeiro documento que permite você chegar na empresa já se apresentando como acadêmico da disciplina. E aí você já vê que ele está conveniado, então tem uma possibilidade ali. Oi? Lembrando que a carta de apresentação é emitida, né? Uma via tem que voltar para a gente, que indica que o aluno foi aceito, né, pela empresa conveniada, né? Ele apresenta, mas quando ele volta conosco, né, que ela é emitida em 2 vias, isso significa que o aluno foi bem recebido, foi aceito lá. É isso mesmo. Tem gente que levantou a mão aí? Maria, acho que era a Júlia que estava com a mão levantada. Vamos lá. Professora, a minha dúvida. Sim. Eu não prazer temos essa dúvida aqui. No nosso caso, a gente tem medo, tem dificuldade. Vocês vão poder estar nos auxiliando em termos desses estágios, tudo. Até porque acho que muitas empresas não tem aquele. Eu não sei se eu vou falar a palavra certa, me desculpe, seu preconceito pela nossa idade. Vocês não estão nos auxiliando, estão nos ajudando isso? É uma dúvida minha, sempre me recuo. Fábio, Pode falar. Maria, a priori, né, você não está indo como se somente se Maria. Você estará indo enquanto acadêmica do curso de Geografia da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, Unidade Campo Grande. Tá? Você está indo como acadêmica. Nós sabemos sim da realidade, da questão que você levanta, essa questão etária, mas, né, nós temos que pensar que a instituição celebrou, né, um contrato, um convênio, uma determinada instituição para receber o estagiário. Então, dentro dessa perspectiva, acredito eu que independa a idade. O que vai, né, estar aí em voga será, obviamente, os seus conhecimentos de a sua vontade, né, de adquirir e aprofundar, né, os seus conhecimentos. Então, eu vejo dentro dessa perspectiva. E caso haja, aí sim nós estaremos aqui, inclusive, para atuarmos. Né? De forma, inclusive, jurídica, se assim for necessário. Ok? Mas o direito tem que estar garantido e assistido a você a partir, não só você, como qualquer outro, né, acadêmico, a partir da participação desse convênio. Ok? Ok, professora, obrigada. Deixa eu aproveitar, meu viu, Maria? O estágio, nós entendemos ele como um processo de inserção de vocês no mercado. Então, imagine vocês formados e você está indo procurar um emprego para desenvolver suas atividades. E esse momento de você fazer o contato é a relação que você vai estar buscando espaço no mercado. Então, esse contato do estágio, de você ligar, de você se apresentar como acadêmica, é o processo que você está buscando esse espaço e como que faz. E não é só uma preocupação, um medo, às vezes, porque a gente está muito acomodado de ficar na sala de aula e isso acontecer ali. Essa experiência, ele é um processo importante. Agora, como a professora Mirce colocou mesmo, se caso isso se transcreva de uma outra forma, etarismo, aí nós temos, porque vocês estão como acadêmicos e estão como profissionais aí desenvolvendo, e a empresa celebrou um convênio conosco ali. Mas é importante que esse primeiro momento vocês vão receber este documento, vocês vão olhar as relações ali das empresas conveniadas, vão se identificar e vão buscar para celebrar. Então, isso é parte do estágio também. O estágio não é só você sentar lá, desenvolver as atividades. É você sentar, discutir, conversar e dialogar com as empresas para poder conhecer. É um momento que a gente tem bastante valor sobre isso também, porque vou trazer algumas experiências. No tempo passado, algumas disciplinas atrás, nós buscamos fazer os convênios com as empresas, com os órgãos do próprio governo do estado para poder oportunizar. E quando nós fizemos isso, transferiu uma responsabilidade que o acadêmico ele deixou de ter essa autonomia. Então, nós ficamos por querer ajudar e nós cortamos uma etapa, que ele não tinha mais a autonomia de procurar
qual é o local que ele ia poder desempenhar as atividades de que forma. E pode ficar tranquilo que nós estamos sempre aqui à disposição para atender, que o nosso papel quanto docentes, quanto universidade, é acompanhar todas essas etapas aí, como nós fazemos em todas as disciplinas e todas as atividades, tá bom? Obrigada, professores. Sim, você não falou levantada ainda, você quer falar? Eu esqueci de abaixar essa mão. Então. Essa despedida. Tá fazendo um questionamento ali no chat, ele fala: é possível fazer estágio na própria universidade? Sim, Felipe. Inclusive nós temos convênios, nós temos projetos aí, e existem estágios que você desenvolve dentro da própria universidade, como eu mencionei ali no passado. Anteriormente, você pode ir lá e requerir o aproveitamento desse estágio que você estará desenvolvendo. Mas é importante que você tenha aí essa relação. E deixo como uma recomendação também esse exercício, porque vocês olharem as empresas fora da universidade é um momento interessante, porque a universidade tem um ciclo. Então, vou usar uma expressão: nós não estamos trabalhando como empresas de geografia, nós estamos trabalhando, eu acho que a gente desenvolve projetos e outras coisas, mas é importante que vocês tenham contato com o mercado. Como que funcionam as empresas? Quais são as atuações? Então, este contato é legal, até para que vocês já tenham uma referência aí e possam estar atuando no futuro. Já temos experiências, inclusive, que pessoas foram fazer o estágio e, na sequência, eles foram absorvidos, as empresas foram lá e contrataram. Eu vou usar o exemplo aí do Diego. Até ele foi fazer um estágio na Agraé, ele veio numa reunião de colegiado, falou que tinha uma dificuldade para fazer um estágio, que não tinha passe de ônibus, estava pedindo. E aí até depois eu encontrei com ele e falou assim: estou indo de bicicleta, trabalhar, tudo no esforço que ele estava fazendo para fazer o estágio. Aí uma empresa procurou a Agraé para indicar uma pessoa para poder trabalhar. Então ele terminou o estágio onde ele estava fazendo na Agraé, a própria Agraé já indicou e ele está atuando numa empresa. Então, assim, vejam o estágio também como oportunidades de mercado. Então é importante que vocês vão para outros locais que ampliam essas oportunidades de mercado também. E vejam o estágio como essa abertura na porta para a inserção de vocês no mercado de trabalho aí também, tá legal? Então é importante que vocês façam isso. Tem uma pergunta, Fábio, acerca de se é o acadêmico que entra em contato com essas empresas. Inclusive, na fala do professor Fábio, eu já tinha dito que é um exercício, não é para o acadêmico, esse contato, essa busca, não é com a instituição conveniada com eles. Então, o acadêmico, vai, pergunta, nessa não deu certo, vai na outra, porque a proposta é essa, que vocês tenham autonomia, que vocês exercitam como é essa busca, porque ele disse assim, na relação da professora, não tem os contatos, mas vocês também são pesquisadores, não é verdade? Mergulha lá, como acadêmicos que são, busquem as empresas e pesquisam. Vão mesmo fazer esse exercício. Praticamente, o exercício da inserção no mercado de trabalho. Como é que a gente faz? Quando a vaga não está logo aparente, nós não vamos escrever. Então, pede da mesma forma. Depois você pergunta pela carta. Uma vez que temos o contato, com uma instituição parceira, o que acontece? Vem para os supervisores de estágio, 1, 2 ou 3, você já tem, e aí vem a carta. Eu já pode pegar a carta antes e já levar na instituição, depois estabelecer o contato. Isso, eu vou mostrar aqui a carta para vocês, para que vocês já possam ir se familiarizando. Vocês já estão vendo já? Tá quase, agora sim. Agora sim, Ana, beleza. Essa aqui é a carta de apresentação que, como a professora Nilde falou, vocês podem pegar antes para a gente, ou vocês podem fazer um primeiro contato com a empresa que vocês desejam, ou órgão que vocês desejam fazer o estágio, e depois levar a carta com a assinatura, vocês vão preencher tudo, e pegar a assinatura nossa e a assinatura da coordenação,
sempre lembrando aí que tem que entregar depois uma via para a gente. Então, esse aqui é o primeiro documento que vocês vão preencher e entregar para a gente e entregar depois no local onde vocês vão fazer o estágio. Todos esses documentos têm no site do curso, na página do bacharelado, mas também acho que você abriu uma sala já no Moodle, o Fábio e Mirtz? Eu abri. Não, eu não abri ainda não. Nós todos, acredito que nós vamos também compartilhar todos nós vamos compartilhar esses documentos com vocês, porque são vários documentos no estágio, né? O pessoal do estágio 2 e do estágio 3 já sabem disso, mas o pessoal do estágio 1 ainda não sabe. São muitos documentos, termos de compromissos, relatórios, folha de frequência. Então, todos esses documentos a gente vai estar compartilhando com vocês aí pelo Moodle, mas sempre esses documentos vocês vão encontrar na página do bacharelado, lá no site da UEMS, que são todos disponíveis para vocês, certo? Mas o primeiro documento é a carta de apresentação. Yuri, antes de abrir a fala para você, eu queria aproveitar a fala da professora Ana, e até a Isabel está perguntando ali qual que é o prazo para estar estagiando já na empresa, né? Primeiro, eu vou fazer essa carta de apresentação para todos do estágio 1, e essa semana eu vou pedir aí um prazo que eu vou fazer todos, entrego para a professora Suelen assinar, e aí provavelmente na outra semana, vamos combinar em abril, vocês me procurarem para pegar a carta de apresentação. E vocês vão pegar a carta de apresentação e eu vou fazer um registro o dia que vocês pegarem essa carta de apresentação comigo. Eu faço isso para que eu tenha um controle. A exemplo do ano passado, eu fiquei com 90% das cartas de apresentação. As pessoas nem pegaram a carta de apresentação comigo. Então, no momento que você pega a carta de apresentação, eu estou entendendo que você está acompanhando as atividades e você já está indo atrás disso. Viu, Ana? Eu adoto esse procedimento, eu acho que cada um vai agora se organizando em relação a isso, né? E aí, parte do acadêmico pegar a carta, se faz o contato, eu entendo, se faz o contato antes, se faz o contato depois com a empresa, independente. Mas é importante buscar conosco a carta de apresentação. Eu não vou correr atrás de vocês, vem cá, vou te entregar a sua carta de apresentação. A autonomia de vocês nesse é de vocês. O estágio, eu já fiz meu estágio, tá? Quem está fazendo estágio são vocês. Eu sou só professor da disciplina. Então eu vou trabalhar ali com as informações. Para isso, já vou fazer uma outra questão. E para que a gente não tenha outros fatores, vocês têm meu contato de telefone, vocês têm meu WhatsApp. Sobre o estágio, qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, faça por e-mail. Se mandar pelo WhatsApp, eu não vou responder relacionado ao estágio, para que a gente tenha essa documentação e eu tenha um controle. Porque se é no WhatsApp, eu não vou conseguir controlar. Então, eu vou pedir para que vocês façam o contato por e-mail, para que a gente possa ter sobre o estágio. Quer encontrar no corredor, quer mandar o WhatsApp para conversar, mas quer tirar dúvidas sobre o estágio, vamos formalizar por e-mail. Eu sei, Ana, se você prefere assim também, professora Mirtz, se a gente gostaria todos os assuntos relacionados ao estágio ficassem vinculados ao e-mail, tanto para você quanto para nós termos uma documentação. Eu prefiro por e-mail também. Pode ser, professora Mirtz? Eu acho que a gente tem um padrão com todos. Tanto por e-mail, por isso que eu já fico aqui quietinha. Maravilha. Então, aí, todos os assuntos relacionados ao estágio, por favor, nos encaminhe por e-mail. Tinha uma dúvida, você conversou ali pelo WhatsApp, mas não vai ficar como sendo o nosso documento. Vamos documentar? Vamos estabelecer o nosso padrão por e-mail, tá bom? Aí eu estou acompanhando aqui, estou vendo as mensagens. Yuri, por favor, você levantou a mão? Boa tarde. Boa tarde. Eu tinha uma dúvida meio específica, não sei se é outro acadêmico que está também na situação que eu. Você tinha comentado mais cedo sobre o aproveitamento de horas, né? De fazer outro estágio, poder aproveitar as horas, parte das horas, né? Mas uma situação de, por exemplo, que ano passado eu não fiz o estágio 1 e aí agora eu estou matriculado no estágio 1 e no estágio 2. Eu consigo fazer os dois, sem problema? Como é que funciona assim? Vou até aproveitar que tem uma pergunta, eu acho que da Isabel, que está lá, qual que é o prazo para estar estagiando já na empresa.
nós vamos ter um prazo para lançar as notas de vocês em dezembro. Mas nós vamos ter um prazo até novembro para a entrega de todos os relatórios. Aí vocês têm de agora até novembro para realizarem 68 horas de vocês. Se você vai fazer os dois na sequência, maio, junho, aí eu acho que até o Jefferson tinha colocado, mas quem trabalha de manhã, vocês têm um recesso lá escolar de 15 dias, vocês se programem para isso, vai lá no momento, tira as férias do seu trabalho junto com as férias escolares ali e aproveitem isso. Teve outras pessoas que já se depararam nesses momentos, porque vai ser difícil você arrumar uma empresa que vai ter trabalho à noite, que vai permitir que façam um acompanhamento. Se tiver muito difícil para vocês terem acesso. Então, sugestão, períodos de férias, de recessos aí, que se planejem para executar, pessoas já fizeram isso. Essa questão, Yuri, se organize também, aí você faz o estágio 1 e faz o estágio 2, lembrando que vocês vão ter que fazer 2 vezes a burocracia, então são 2 contratos, são 2 termos, então é importante que vocês tenham isso bem organizado para não deixar atrapalhar. E, Isabel, o prazo, vocês vão ter que se planejar. Vamos dizer que o nosso prazo é de novembro, depois vamos falar qual que é a data de entrega final, porque nós temos que ter um prazo para a gente olhar os materiais e às vezes vai falar assim, está faltando um documento, está faltando um termo, e a gente tem condições de pedir para vocês providenciarem isso. Então nós pedimos aí 1 mês em relação a isso. Aí se você vai falar assim, vou começar em novembro a fazer meu estágio, nós não vamos nem fazer essa condição, porque aí a gente vai implicar o lançamento de nota, então nós não dependemos só nós como professores, como coordenação, mas depende da secretaria acadêmica também. Então a gente precisa respeitar para a gente dar os encaminhamentos e qualquer eventualidade para que a gente não fique exposto a isso. Tá bom? O ano passado aconteceu muito dos alunos irem jogando para frente, porque foi a partir do ano passado que o estágio ficou anual, antes era semestral. E daí os alunos foram jogando para frente, no mês que vem eu começo. Chegou lá, outubro, já não dava quase mais tempo, se enrolaram pelo estágio, não dava mais tempo de completar as horas e não fizeram um estágio esse ano, estão tendo que fazer de novo. Então, cuidado com esse negócio de ir protelando, jogando para frente, porque acha que o estágio é rápido e às vezes vai chegando no final do ano, tem uma coisa, tem outra, e daí não dá tempo mais de fazer o estágio. Então, parece rápido tudo, mas não deixe muito para o final, porque depois não dá tempo. Então, tem um ano, mas já vão fazendo, já iniciam logo, já preparam a documentação, porque depois fica tudo muito enrolado, vão acontecendo outras coisas que vocês não vão ter no controle, então se organizem já para quanto antes poderem fazer. E deixa eu já aproveitar também, professora, que nós estamos agora até discutindo neste momento a questão da acreditação da extensão. Então agora a extensão vai ter uma carga de 10% da carga horária, vocês vão ter que ter 300 horas de protagonismo. Então assim, nós estamos trabalhando nisso e você vai falar assim, eu tenho bastante tempo para realizar minhas 68 horas, só que vocês vão ter outras atividades também, então cuidado, porque talvez pode complicar vocês nessas situações, tá? Então não deixa, como a professora falou, às vezes para a última hora, que pode comprometer o planejamento de vocês, tá? Sério, tá bom? Sim, boa tarde aos professores e a todos que estão participando da reunião. Boa tarde. Eu vou ter que fazer o estágio 1 de novo, porque eu perdi o prazo o ano passado do estágio 1, vou ter que fazer de novo, o professor Fábio. E o estágio 3 também esse ano. Eu posso estar fazendo o estágio 1 numa empresa, o estágio 3 em outra empresa, e a carga horária é 68 horas no estágio, porque aparece lá, parece que é 81 horas, né? Agora, é 81 horas aula e 68 horas relógio. Então nós temos aí a hora-aula 50 minutos, ainda quando vai aparecer para vocês 81 lá no lançamento, é como se fosse a hora-aula que é 50 minutos, tá? Então por isso que está essa divergência de horário. O ano passado nós sofremos com isso também, mas imagina assim, são 68 horas relógio e 81, né? Que é hora-aula.
Vale lembrar que é 68 para cada um dos estágios que você terá que cumprir. Um, você cumprirá com as 68 horas, como o professor já disse, é equivalente aí, né, das 81 horas que aparece para nós, e no caso do estágio 3 também, mais 68 horas que você terá que cumprir. 68 horas em cada um, ok? Ok, obrigado. Amanda? À disposição. Amanda, você Oi? Você levantou a mão? Não, para ouvir? Tá, tá. Professora Mendes, ano passado eu fiz o estágio 2 e realizei aproveitamento de horas. Agora com você, vai ser um relatório pré-estabelecido da UEMS para esse aproveitamento de horas? Ou vai ser outro relatório? Não, é porque vocês, quando tem lá aquele quadradinho, né, que vem pelo evento, aí a pessoa vai fazer um relatório com 3 páginas e quer dizer que é um relatório. Né? O que eu peço é a ampliação daquilo ali. Tanto faz o modelo. Né? Mas a pessoa vai botar lá uma figura dentro do quadradinho, né, do modelo da UEMS, quer me entregar 3 páginas e dizer que é um relatório. Aí eu sempre mando voltando, para fazer uma composição de um relatório robusto. Não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, a questão não é o modelo, a questão é o que está contido. Compreende? É dentro dessa perspectiva. Né? De 3 páginas, minha gente, não é um relatório. Nunca foi, nunca será. Né? Então, essa é a solução. Independente de ser modelos, da gente ter um modelo novo, da gente criar um modelo próprio, independe. Ok? Então, isso aí a gente vai discutindo ao longo, né, do exercício do estágio. Mas a questão não é o modelo, né? A questão está contendo, é o modelo. Ok, Amanda? Maravilha. Então eu vou voltar a compartilhar a tela, que nós estamos lá mostrando a página que vai ser a referência para vocês, onde tem todas as documentações ali necessárias. Então ficou claro que vocês vão pegar conosco as suas cartas de apresentação. Eu coloquei aí o prazo do estágio 1 para que vocês me procurem a partir do dia 1º, porque é o tempo para que a gente possa colher as assinaturas, a professora Suelen e as minhas aí também. Então, quando vocês vierem, é importante que eu vou registrar o dia que vocês pegaram. A partir daí, vocês vão fazer os contatos, então tem ali a relação. Então, a sugestão é que vocês façam as leituras da lei federal, dos regulamentos da UEMS relacionados ao estágio, vejam todas as empresas que já têm o seu convênio, que estão ali e podem permitir essas atividades. Aí, caso vocês tenham uma empresa que vocês fizeram contato, que vocês têm interesse em conveniar, eu só vou olhar aqui que eu estou só com uma tela. Já está compartilhando minha tela aí? Qual? Ainda não, né? Agora sim. Então, agora vocês estão vendo aqui a página da UEMS. Então, eu tenho o modelo, modelo transitivo, ficha de cadastro para convênio de estágios curriculares. Então, aqui vocês terão uma ficha e aí segue essa questão burocrática, onde vocês vão levar lá para a empresa e como que essa empresa vai ter que preencher para que ela faça o convênio junto com eles. Então, o que nós temos? Nós vamos ter temos as nossas empresas já conveniadas. Você tem o contato de uma empresa que tem interesse em ofertar um estágio obrigatório e é importante que ela possa fazer essa atividade. E aqui eu estou então vocês vão ter lá a ficha para o cadastro. Ele demorando aqui para carregar, mas vai abrir, eu acho. Eu estou torcendo para ele. E aí essa ficha de cadastro a empresa tem que apresentar
e ela vai encaminhar para todos os trâmites aqui necessários que a gente tem. Então, ele vai colocar todos os dados, as informações necessárias, tem o que precisa, o que ele tem que anexar, tem os procedimentos, e aí tem todas as informações necessárias. A gente auxilia vocês até nesse momento. E é importante para nós que vocês vão ser nessa ponte também. Vocês vão estar conectando, vocês vão encontrar empresas que são interessantes, que no futuro vão poder colocar outros estagiários. Nós temos aqui a pólice de seguro, então é importante até que vocês vejam essa pólice de 2022, 2023, quais são as coberturas. Então, é aquela questão quando vocês estiverem realizando estágio, o que está coberto pela pólice de seguro. Então, vale a pena vocês terem conhecimento do que se trata, quais são os valores, o que isso vai representar. Então, nós temos ele em vigência. É importante que vocês tenham a leitura deste material. Aí nós vamos partir para o termo de compromisso do estágio não obrigatório e do termo de compromisso do estágio obrigatório. Então, aquele que você vai pedir o aproveitamento, você vai ter essas informações, esses dados relacionados, ou você vai fazer o estágio obrigatório e você vai precisar deste termo de compromisso relacionado a isso. Neste termo de compromisso, você vai ter o espaço de preenchimento com os seus dados e você vai ter o espaço de preenchimento com Vocês estão me ouvindo? Está travado meu computador. Sim. Tá, ele está carregando. Estamos ouvindo. Tá, ele está carregando para abrir, mas aí o termo de compromisso do estágio, ele vai ter os seus dados, terá os dados da empresa que está ofertando o estágio, vai ter a identificação do supervisor do estágio e eu quero mostrar para vocês que é o termo, isso aqui, termo de compromisso, não, foi da pós, termo de estágio obrigatório. Agora, abriu duas vezes, está aqui. Então, agora eu vou abrir ele para que vocês tenham entendimento dele. Então, no termo de compromisso do estágio, é um termo que já é um padrão da universidade e nós teremos ali essas informações a serem preenchidas. Então, quais são os procedimentos? Você vai ler o que é o estágio, o que você tem que fazer, quais são os procedimentos. Vocês vão pegar a carta de apresentação conosco. A partir daí, vocês vão se apresentar à empresa e, quando vocês se apresentarem, vocês vão preencher esses documentos. Não sou eu, não é a empresa que faz, você vai preencher esses documentos e você vai dar os encaminhamentos necessários, tá? Então é importante, nós vamos receber esses documentos. Então é um termo obrigatório, você vai preencher sobre os dados que tem aqui. A identificação da empresa concedente, da organização concedente, a identificação do acadêmico, que é de vocês. Aqui já tem a identificação da UEMS, então é a pró-reitoria, que já está colocada aqui, e nós temos todas essas informações. Quando vocês chegarem aqui na cláusula 6ª, que é importante, é o plano de atividades do estagiário. Então, você foi lá, você chegou, vou usar o exemplo aí do Sidney, na empresa de publicidade, pode fazer. Mas você tem que falar quais são as atividades que você vai desempenhar dentro dessa empresa de publicidade que está relacionada à geografia. Aí você vai ter que colocar justificativos, objetivos, atividades a serem desenvolvidas e os respectivos setores daquela empresa, os conhecimentos a serem adquiridos pelo aluno estagiário no desenvolvimento do estágio. Então, aqui é um momento bastante importante que vocês vão descrever e, a partir disso, que nós vamos saber o que vocês estão fazendo. Então, neste plano de atividades aqui, é o momento onde vocês vão construir e vão permitir. Lógico que nós temos modelos, nós temos o que já foram realizados em outros locais, então nós vamos conversando e auxiliando vocês nesse preenchimento. Auxiliando, tá? Quem preenche são vocês. Então, nós vamos colocar para vocês, nós já trabalhamos assim, neste formato. Então, vocês são os responsáveis pelo preenchimento, pelos encaminhamentos dos documentos, tá? E aqui vocês vão colocar na organização, aí a pessoa que vai ser responsável, e aí vai ter o período, o professor, caso eu, a professora Ana Paula, a professora Mirtz, que vai ser o responsável por vocês aqui na universidade. E aí nós
nós temos um período que vocês vão realizar e todos os documentos assinados aqui por todos. Nós, representante legal da empresa, o orientador, que somos nós, o curso e do acadêmico. Então, a coordenação, nós, professor, e o coordenador lá do estágio, que são as pessoas que celebram a assinatura deste documento que vocês vão realizar aqui. E, deixa eu voltar. Aqui. Feito isso, vocês têm essas atividades, vão desenvolver. Então, este documento, a carta de apresentação, o termo de compromisso e o relatório anual dos estagiários, vocês vão... Esse relatório aqui não. Peraí. Esse aqui eu acho que é acompanhamento nosso. Aí nós temos um relatório. Eu acho que nós vamos compartilhar, né, Ana e Mirtz. Meu computador tem lerdo aqui. Eu acho que não é esse o nosso. Mas nós temos um modelinho ali de estágio, de relatório de estágio. Sim, eu visto o modelo, né? Eu só faço aprimorado. Mas eu visto sim o modelo. E mesmo pode estar repassando para os alunos, se eles tiverem alguma dúvida, nos procurem, né? E a gente vai cadastrando ao longo do estágio, que é para isso também que nós estamos aqui, né? Para dar essa supervisão, esse suporte. Isso aí. Então, esse documento está ali, apresentado para vocês. E o que vai acontecer? Antes a gente tinha uma forma de entrega que era impressa, a pandemia veio, aceitou em formato remoto, e hoje nós temos algumas situações. Então, é importante a documentação do meio físico, colhem as assinaturas do meio físico, depois que tiver tudo colhido, vocês vão escanear